A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nós, meus queridos e amados irmãos, começando aqui mais um vídeo, trazendo aí mais um auxílio, mais um subsídio para você que, assim como nós, está aqui também interagindo na IBD. Lembrando que a gente está aí ao longo de 3 meses já falando, basicamente são quase 3 meses eu diria, melhor dizendo, falando sobre um tema muito importante que é a escatologia bíblica. E este é mais um vídeo dessa série. Série essa que está trazendo aí para nós um comentário da revista da editora Central Gospel, a revista Estudo Bíblico. Nova revista essa aí, utilizada pela editora. E essa revista tem trabalhado com o tema Os Grandes Temas do Fim. Logo, é um tema importantíssimo, é um tema onde a gente muitas vezes para tentar realmente entender, aprender, estudar, absorver, já visto o fato de que nós precisamos sim compreender as coisas que estão por acontecer, né? Coisas essas que estão registradas na Bíblia Sagrada, a fim de que nós, lendo, venhamos buscar de Deus compreensão de tais fatos, tais assuntos. E aí, este vídeo, como eu já disse aqui, é mais um vídeo dessa série. Vamos trazer mais uma lição aí. Lembrando que a lição que vamos estar estudando hoje é a lição de número 11, né? Já estudamos 10 lições, olha aí. Como o tempo voa, como o tempo passa rápido. Para você que não assistiu ainda, dá tempo, corre lá, assiste as 10 lições que nós que gravamos, deixamos aqui registradas. Lembrando, como eu sempre digo aqui, nós temos por costume criar uma playlist onde essas lições ficam aí à sua disposição. Você vai poder, é claro, assisti-las sempre que quiser, ok? Parar, ou seja, pausar, acelerar, voltar, e aí fica até mais dinâmico, mais interessante para que você possa absorver os conteúdos dessas lições. Tá? E a lição de hoje não é diferente, mais uma lição com esse tema, 11ª lição, como já disse, e o título está aí, Os Mortos em Cristo. Repito, os mortos em Cristo. Pensa num assunto interessante, pensa num assunto que a gente precisa realmente compreender, entender e ter dele um discernimento muito grande, tá? Então tá aí, os mortos em Cristo, começando, e é mais uma lição, e dessa feita o texto bíblico básico da mesma está em Apocalipse 14, versos 13 e 14, e também Apocalipse 21, os versos 7 e verso 8. Já o nosso texto áureo está lá em Apocalipse 20, verso 6, e a parte A, que diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha que coisa importante, olha que tema abençoado aí. A questão básica é o seguinte, gente, para nós iniciarmos, assim como eu tenho feito em algumas lições, já fiz aqui antes e gosto muito de fazer, é parar para entender que nós estamos tratando de uma lição que ela traz um tema, além de complexo, um tema que precisa ser, eu diria, minuciosamente estudado. Então, para que nós entendamos isso, a gente precisa fazer algumas ponderações, né, que eu sempre gosto de chamar aqui considerações iniciais, ou seja, são geralmente aqueles temas e pontos da lição que a gente muitas vezes precisa meditar antes mesmo de lecioná-la. São coisas que a gente usa na preparação da lição. E até mesmo quando estiver ali em loco, caso você esteja ali em loco lecionando, estudando, há pontos também que vão te auxiliar muito quanto a essa lição. Principalmente, é claro, eu já disse aqui, a você professor, lecionando logo, você professor precisará estar atento a alguns detalhes a fim de que essa lição ela é uma lição muito boa, uma lição muito interessante, edificante, mas para que você logre êxito naquilo que você está tentando fazer lá em sala de aula, é bom que você faça algumas análises iniciais. Então eu coloquei aqui considerações iniciais, a gente vai estar ao longo desse início aqui tentando entender quais são os pontos que a gente pode observar como considerações iniciais. Vamos lá para ver o que a gente tem a aprender aqui. Primeira consideração a ser, eu diria, observada. Tá? Você vai perceber que eu vou tirar minha imagem volta e meia para que você possa ver aí direitinho na tela. Às vezes a minha imagem por cima na tela e sobrepondo a tela acaba te atrapalhando um pouco. Vamos ver isso aqui. Fica aí com a minha voz. Então, nós temos aqui o primeiro passo. Qual seria inicialmente o primeiro passo a ser dado a princípio no estudo e, é claro, também na hora de lecionar aí essa lição tão interessante e importante? O primeiro passo eu diria que é esse aqui. Eu coloquei definindo o assunto central da lição. Então a gente precisa inicialmente entender qual é o tema principal aí dentro dessa lição. E talvez a sua pergunta seja, mas por que a gente precisa definir o assunto central da lição? Já visto o fato que a lição já tem um tema, já tem um assunto, que são os mortos em Cristo. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui a minha imagem para que a gente possa observar os pontos. Então por que eu estou falando isso aqui? A gente precisa começar definindo esse assunto central, por quê? Porque, como a gente já bem percebeu,
A lição vai trabalhar, ela vai abordar, ela vai tratar o ponto aí que é o que são os mortos em Cristo. Tá. Mas quando a gente fala de mortos em Cristo, a gente precisa entender o seguinte: independente de serem em Cristo ou não, a gente precisa trabalhar a questão dos mortos. Essa é a ideia, entender o que há por trás disso. E quando a gente fala sobre esse assunto, o primeiro ponto então é entender que o assunto central dessa lição seria o que nós chamamos de o estado intermediário. Tá? Talvez possa acontecer, não sei, talvez alguém ao ler isso aí, ao me ouvir falar isso, estado intermediário, talvez isso seja, talvez, como é que eu posso dizer? Talvez você não tenha conhecimento a esse respeito. Tá? Por não saber eu, quem estará assistindo, possa ser que alguém já tenha um contato com a área teológica, já entenda, já compreenda bem o que vem a ser o estado intermediário, ou talvez esse termo não seja muito familiar a algumas pessoas. Mas ainda assim, você vai perceber que é muito simples, é muito fácil. Embora conhecendo esse termo de maneira técnica ou não, isso não vai alterar em nada o fato de que você vai sim entender, vai sim aprender e vai poder aplicar isso de maneira eficaz aí na sua aula, ok? Professor, fique atento comigo. E você que é aluno, está conosco aqui assistindo, você que sempre nos acompanha, você sempre que pode estar aqui nos ajudando, você é muito bem-vindo. Esse canal também é seu, tá? Eu costumo dizer, professores, e quem me assiste sabe por quê? Porque eu tenho recebido, graças a Deus por isso, mensagem de diversos professores ao redor do Brasil e até às vezes pessoas de fora aí, graças a Deus por isso também, que tem muitas vezes esse desejo, esse interesse de melhorar, de otimizar, aprimorar ainda mais a sua forma de lecionar, ou seja, a didática e a dinâmica em sala de aula. E é claro que com isso a gente sempre que pode para aqui para dar aquela força, aquele auxílio. Já visto o fato que eu também sou professor de EBD e amo o que eu faço. O ponto é entender isso aqui. Então, o estado intermediário, para que a gente não se perca, o que vem a ser então o tal estado intermediário? O estado intermediário refere-se à condição das almas após a morte física, mas antes da ressurreição final e do julgamento. É um tema central na escatologia cristã. Então, para ficar simples, eu acho que já está aí, o que vem a ser então esse tal estado intermediário? O estado intermediário nada mais é do que o que a gente coloca aí, a condição das pessoas que morreram. Como estão as pessoas que morreram? A gente muitas vezes sabe que nós, ainda no mundo físico, aguardando que Cristo nos venha arrebatar, levar os céus para estar com Ele, a gente fica naquela expectativa. Sempre que falece alguém da família, a gente mais triste que fica ali, e depois a gente fica se perguntando, por quê? Qual o destino dessa pessoa? Onde ela está nesse momento? Como está aí? Tanto aquela que morreu em Cristo quanto a que não morreu. E é isso que esse estudo trata. O estado intermediário é uma espécie de, eu nem diria uma doutrina, porque esse estudo pertence a uma doutrina. A doutrina que é a doutrina da escatologia. Então é um assunto ligado à escatologia, é mais uma área da teologia. O estado intermediário está ligado diretamente ao que nós chamamos de escatologia, ok? E aí dentro da escatologia a gente para entender que existe da parte de Deus um destino para aqueles que deixam esse mundo. Tá? E aí a gente sabe que inicialmente, né, a pessoa faleceu, a gente está falando de mortos aqui na lição, logo a pessoa morreu em Cristo ou não, isso aqui não vai a princípio mudar a ideia inicial, a gente vai mudar depois, a gente vai entender isso aqui, mas todos aqueles que morrem estão por Deus, estão de Deus, da parte de Deus guardados em algum lugar, aguardando algo. Os que morreram em Cristo aguardando a ressurreição, no arrebatamento, e os que a princípio morreram sem Cristo aguardando o julgamento final, logo estarão ali, ressuscitarão para o julgamento final. Então, o nome dessa doutrina, ou melhor dizendo, desse estudo, ensino, dessa visão, dessa linha, por assim dizer, chama-se o estado intermediário, que faz parte aí da escatologia. Eu acredito que você já compreendeu, entendeu. Então, o que nós estaremos entendendo é isso. Essa lição, embora aborde o que nós chamamos de os mortos em Cristo, o fato é entender que ela trata a questão dos mortos, ela fala sobre pessoas que morreram. Logo, se ela fala sobre pessoas que morreram, então isso inclui o estudo que nós chamamos de o estado intermediário. Então é bom, professor, que você utilize isso aí na sua introdução, ok? Para auxiliar aí os seus alunos, para que ele prepare-os a partir já desse ponto aqui, para que eles possam entender que o assunto a ser tratado aí vai ser o estado intermediário. Tá? Logo, embora o título da lição foque os salvos, mas ainda assim há uma partezinha lá no subtópico 2.2 que trata daqueles que morreram sem Cristo. Então, logo, isso faz essa lição uma lição que trabalha, que trata o que nós chamamos de o estado intermediário. Então, o primeiro passo é esse, entender que nós vamos trabalhar um pouco aí sobre o estado intermediário, que é o estado dos mortos
agora, como estão e onde estão os mortos agora. O estado intermediário é o ensino que trata isso aí dentro da teologia. Outro ponto, além desse, que nós temos que analisar, o que eu diria que é o segundo passo, e deixa eu tirar a minha imagem para te auxiliar aí, quando você vê o que está sendo escrito na tela, está escrito na tela. Qual é o segundo passo? O segundo passo é esse aqui, o estado intermediário e a composição humana. Outro ponto também, agora eu volto aqui com a minha imagem, para que a gente possa interagir. Então, o estado intermediário e a composição humana. Por que é bom falarmos sobre isso também? Porque para nós entendermos o estado daquele que está morto, nós vamos entender o estado inicial. Então, trabalhar o estado de quem está morto hoje depende de trabalhar-se, a princípio, o estado inicial do homem. E quando falamos sobre isso, nós temos a questão da composição. Vamos ler aí e você vai comigo compreender onde eu quero chegar. A composição humana pode ser definida de 3 maneiras principais, conforme diferentes perspectivas teológicas, ok? Então nós temos que entender o seguinte, já que nós vamos falar onde os mortos estão agora, em que estado eles estão, como estão os mortos agora, nós precisamos entender o seguinte, mortos aqui, estamos falando de seres humanos, mas de que é composto um ser humano? Estudar a composição nos fará compreender, é claro, toda essa questão ligada ao estado do ser humano na morte. E aí nós temos, a princípio, 3 maneiras principais. Existem 3 definições que são muito comuns aí entre as pessoas para tentar, de certa forma, aí, explicar essa questão da composição humana. Então nós temos o primeiro que nós chamamos de monismo. O que vem a ser monismo? O ser humano é uma entidade indizível, ou indivisível, melhor dizendo, sem distinção entre partes físicas e materiais. Não há distinção entre corpo e alma, logo também barra e espírito. Então, para começar, existe uma linha, embora não tão familiar, embora não tão comum, já visto o fato de que a maioria, quase que unânime de cristãos, não crê nisso, porque a Bíblia não nos dá respaldo, mas existem sim pessoas que creem no que nós chamamos de monismo, tá? Monismo teológico. O que seria esse monismo teológico? Seria essa visão clara em relação ao fato de que eles entendem, os monistas entendem que o ser humano é composto de algo que nós chamamos de indizível. O ser humano só existe uma composição. Então, o ser humano não tem partes, por assim dizer, imateriais. Logo, o ser humano é um corpo, e assim que morre não existe mais nada. Logo, o humanista entende que não há uma espécie de vida após a morte, não há o além, se é que nós podemos dizer assim, tá? Não existe a eternidade. Uma vez que a pessoa nasce, uma vez que morre, logo ela deixa total e plenamente de existir. Não há mais nada após a morte. Então, o humanista é aquele que entende que o ser humano, em sua composição, é indivisível e que não existem partes distintas entre o ser humano. Essa divisão que costumeiramente fazemos, como corpo, alma, espírito, não existem essas divisões na visão humanista. Logo, o ser humano é um só, uma só composição. Como eu acabei de dizer, a gente às vezes não está tão familiarizado com isso porque nós cristãos não adentramos nesse ponto e a gente, é lógico, fica muito claro, a Bíblia não nos leva a crer nisso aí. Mas é bom que a gente entenda isso a princípio. Então nós temos os monistas e aí nós temos uma segunda visão, que é a visão, que essa é até um pouco comum, eu diria, os dicotomistas. Né? Lá nós temos aí dicotomismo. O ser humano é composto de 2 partes. Corpo, que é a parte física, e alma, está aí, barra espírito, parte material. O que vem a ser, ou o que crê um dicotomista? Para que a gente ganhe tempo, né? Lembrando que isso não é um estudo exaustivo acerca do assunto, é só uma espécie de informação para que possa ser agregada aí à aula, para ajudar quanto ao entendimento da aula, que é o nosso assunto aqui são os mortos em Cristo. Mas o ponto principal é entendermos que o dicotomista entende que o ser humano, na sua composição, é formado pelo menos de 2 partes, diríamos assim. E dentro dessas 2 partes, o ser humano ele possui um corpo, ok? E possui só uma parte imaterial. E quando nós falamos então alma e espírito, ou seja, são só 2 palavras, 2 termos que nós chamamos, ou comumente falamos de termos intercambiáveis. O que são isso? Vou falar devagar para que você possa gravar aí e aplicar a seus alunos. Termos intercambiáveis, ou seja, são termos que, embora diferentes na escrita, embora pareçam diferentes, segundo eles, no seu significado, mas são termos que expressam a mesma coisa, querem dizer a mesma coisa, representam a mesma coisa. Então,
Segundo os dicotomistas, o ser humano não teria um corpo, uma alma e um espírito. 3 elementos da sua composição. Mas segundo os dicotomistas, o ser humano só tem dois elementos ou duas partes, melhor dizendo, que compõem o ser humano. Sendo ele o físico, que aí é o corpo é um só, da qual a palavra bíblica que nós temos lá no grego a palavra soma, né, está muito comum, o corpo, ok? E a outra parte, que é a parte material, né, que é a parte ligada ali à psique, ou psique, fique à vontade para falar como você quiser, que é a alma, e o espírito, que é a palavra pneuma no grego, dão a ideia principal de que tanto espírito quanto alma são a mesma coisa, uma coisa só. Não existe essa divisão ou distinção entre alma e espírito na visão dicotomista. Por fim, nós temos a visão que é predominante aí na revista, e você, professor, atente-se a isso, ao fato de que, embora eu esteja citando o humanismo aqui, citando o dicotomismo aqui, a revista, o conteúdo da mesma, a maneira como ela é aplicada, ensinada e explicada, toda ela está atrelada a essa visão que eu vou falar agora, que é o tricotomismo. O que vem a ser o tricotomismo? O tricotomismo nada mais é do que o seguinte: o ser humano é composto de três partes. Vamos lá? E aí vamos ver quais seriam essas partes. Primeira parte, nós temos o corpo, que vem a ser a parte física. A alma, na visão tricotomista, seria a sede das emoções e vontade, né? Os sentimentos estão atrelados ao homem, vem e parte inicialmente da alma. E o espírito, que seria a parte que se relaciona com Deus, a vida por si só, a vida do homem. Então, a princípio, nós vimos lá inicialmente que essa lição ela trabalha como um todo, embora não cite o termo, mas ela trabalha o estado intermediário, que é a situação dos mortos agora. Como estão os mortos agora? Estão no que nós chamamos de estado intermediário. Isso aí já passamos. Estamos falando agora, para finalizar essa segunda parte, sobre o estado intermediário, essa visão dos mortos agora em relação à composição humana. E por que estamos trabalhando isso? Por que, professor, que é bom que você trabalhe isso? Porque se eu quero trabalhar o destino dos mortos, eu preciso entender o início dos mortos. Ou seja, onde é o início dos mortos? O início vivo. E onde é o início vivo? O nascimento. E o nascimento trabalha o que? A composição. E aí é importante. Então eu tenho 2 pontos que eu preciso trabalhar. O início, logo o fim, se é que eu posso dizer assim. Então o que a gente tem aqui? O ponto claro é entender o seguinte, que vimos uma visão chamada monismo, onde o ser humano só tem é um só em sua composição, é indivisível. Então o ser humano é um corpo. E essa visão de alma e espírito, elas não existem no humanismo, ok? Não existe nada imaterial no homem, só o que é visto, visível, tangível, palpável. Logo, o ser humano no humanismo, ele é um corpo, ok? E no dicotomismo, que é até um pouco, eu diria até comum, também a gente vê muito aí, muitas pessoas são hoje dicotomistas, eles entendem que o ser humano já, na sua composição, é feito de 2 partes, nas quais a primeira parte nós denominamos corpo, que é a parte física, material, tangível, palpável do ser humano, é o corpo do homem, e a alma barra espírito. Por quê? Porque entendem que tanto a alma quanto o espírito são a mesma coisa. Porém, eles chamam de termos intercambiáveis porque esses são termos que, às vezes, escritos de maneira diferente, de forma diferente, até mesmo juntos em um texto só, mas representam a mesma coisa. Já e aplicando diretamente a lição, e aqui a nossa ênfase deve ser muito maior, professor, muito mais forte em relação a isso, nós temos o tricotomismo, na qual o ser humano, na visão tricotomista, é composto por 3 partes. Partes essas que nós passamos a entender que são o corpo, que é a parte física do homem, repito aqui, a alma, que vem a ser a sede dos sentimentos, e o espírito. Qual é a base inicial para tentar entender esses dois? Os dicotomistas, eu coloquei aí uma referência, você pode usá-la, professor, sinta-se à vontade para utilizar na sua aula. Os dicotomistas, repito, dicotomistas, se fazem valer muito de Mateus 10, 28, no qual, quando Jesus disse, né, não temeis o homem que pode matar a carne, né, mas direi a quem temeis. Temei aquele que não só pode matar a carne, mas como lançar a alma no fogo, no inferno. Algumas traduções dizem isso. Então, ali Jesus cita só, segundo os dicotomistas, Jesus cita o homem pode matar a carne. E Deus, no caso de Deus, né, aquele que não só pode matar a carne, corpo físico, como também lançar a alma. Então só aparece o termo carne, corpo, ou corpo e alma. Não aparece o termo espírito ali. Então, muito comum usar o Mateus 10, 28, dicotomista. Já o tricotomista, eu peguei 2 textos também que são muito comuns entre os tricotomistas, que são aí 1 Tessalonicenses 5, 23, onde Paulo fala para nós mantermos tudo, e Deus de Pai nos mantém irrepreensível tudo, né? Ele fala vosso espírito, alma e corpo. Então Paulo cita os 3, ali saudando-lo, por assim dizer, finalizando, né,
a carta aos Tessalonicenses, Paulo fala vosso espírito, então pneuma, alma, psique ou psche, fique à vontade para falar com o grego como você julgar necessário, porque aqui não é uma aula de grego, então a gente não está aqui para poder julgar. Então, repito, vosso espírito, ok? Pneuma, às vezes parece um pneumatos, vossa alma, psique ou psche, há quem pronuncie psche, há quem pronuncie psique, e o vosso corpo, que é a palavra grega soma, ok? Soma. Então nós temos aqui 3 partes. E aí nós temos também Hebreus 4:12, que inclusive é muito mais usado do que o 1 Tessalonicenses 5:3, que fala sobre a palavra de Deus, a espada mais afiada que 2 gumes, e ela fala na hora da aptidão dessa espada, o que ela é capaz de fazer, e fala aí que ela é apta ela entra na divisão, e aí usa o termo divisão da alma e do espírito, ou seja, então existe uma divisão, a alma para um lado, o espírito para o outro, e a palavra de Deus, ela penetra nessa divisão. Então é muito comum ser usado esse termo aí para apontar dentro da tricotomia, essa ideia principal do estado intermediário na composição humana. Então tá aí 3 pontos, né, que a gente precisa entender, vai ajudar muito, por quê? E a pergunta é, por que entender isso aqui? Por que usar isso? Faz sentido? Sim, porque aí nós partimos para questões como Eclesiastes 7, e outros pontos mais que tratam de que na hora da morte o corpo está num lugar e a parte imaterial, a saber, alma e espírito, estão em outro. O espírito é alma, né? Lembrando que eu sou tricotomista, tá? Talvez você queira perguntar, sou tricotomista. E aí nós temos essa visão clara de que na morte, corpo para um lado e parte imaterial, a saber, espírito e alma juntos em outra parte, tá? Então olha que coisa interessante para ajudar aí no seu ensino, no seu estudo. Outra questão também muito importante, o estado intermediário dos mortos na visão pré-tribulacionista. Outro detalhe, talvez eu tire uma imagem aqui, não sei se está atrapalhando você, eu acho que está tapando a letra O ali, vamos lá então. O estado intermediário dos mortos na visão pré-tribulacionista. E talvez você esteja se perguntando, por que eu preciso falar sobre isso? Só de eu estar lendo aqui você vai entender. Para começar é o seguinte, quando a gente fala de estado intermediário dos mortos na visão pré-tribulacionista, nós vamos entender que aqui toda a lição está pautada nisso. Nós já vimos o fato de que eu já falei em vídeos anteriores, continuarei falando até o fim dessa lição, dessa aula, a revista feita por uma editora, e eu não estou aqui para fazer propaganda, né? A gente sabe que é a editora de Central Gospel, ok? Então está muito claro isso. Feita por uma editora que, dentro de todo o processo da preparação desse material, nós entendemos que parte de uma visão pré-tribulacionista, que é a visão, eu diria, quase que unânime entre os pentecostais. Não estou mais usando o termo unânime porque, com o advento da internet, as redes sociais, eu estou vendo muita gente mudando de opinião. Tem pessoas que nem creem mais no arrebatamento secreto da igreja. É um assunto até para se falar em outro vídeo. Tem muita gente aí com essa visão, a gente está perdendo a esperança quanto à vinda de Cristo. Muita coisa está acontecendo, a verdade é essa, né? Se a verdade seja dita. E eu não estou aqui para polemizar, criar nenhum tipo de problema, mas o ponto é que, por não saber eu a quem estou falando, e é bom entendermos que o material, esse ensino, esse estudo, ele é e parte de uma visão, de uma linha pré-tribulacionista dispensacionalista. E eu quero crer, a partir daqui, que todos que comprarem, ou se não todos, a maioria dos que compraram essa revista, tem essa crença, tem essa linha, parte dessa visão, e aí fica mais simples trabalhar. Então, o que seria essa visão dentro da linha pré-tribulacionista? O que é o estado intermediário lá? Em primeiro lugar, nós temos aí os crentes. Onde estão os crentes onde estão os que morreram em Cristo agora, os crentes? Tem essa visão. Vamos lá. Segundo a visão pré-tribulacionista, né? Lembrando que a lição vai tratar isso, então já estou antecipando e aí você aplica na lição. Após a morte, vamos lá, vamos entender isso aqui. A parte imaterial dos crentes, então, com parte imaterial pré-tribulacionista, você entende aí que é tricotomista. Então, o espírito é a alma dos crentes, vão direto para a presença de Deus. E para isso, qual é a visão? Baseia-se em passagens como Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8, onde Paulo expressa o desejo de estar com Cristo imediatamente após a morte. Olha que coisa interessante. Então, na visão pré-tribulacionista, quando um cristão, quando um crente morre, alguém morre em Cristo, com Cristo ou em Cristo, como você quiser falar, essa pessoa vai direto a Cristo. Ela se encontra com o Senhor, ela vai diretamente estar com Cristo. E aí, bases, geralmente, para tentar entender esse ponto, seria ali o Lucas 23:43,
que fala a respeito do famoso ladrão na cruz, e não confundo ladrão na cruz com ladrão da cruz, né? Porque ele não roubou uma cruz. Desculpa a brincadeira, foi péssima, vamos lá. Então, o que é o detalhe aqui? Então, o ladrão na cruz, ok? Não o ladrão da cruz. O ladrão na cruz, ele se arrependeu e disse, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? A palavra paraíso lá é a palavra paradeiso, do grego, paraíso. E Paulo cita lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 também, seja um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado ao terceiro céu, e ele fala, né, o paraíso, e viu lá coisas que são ao homem inefáveis falar. Então Paulo utiliza o termo paraíso, 2 Coríntios 12, use isso, professor, para te ajudar na sua aula, e Cristo citou o termo paradeiso, grego paraíso, português, lá no texto famoso ali de Lucas 23:43, referindo-se àquele ladrão que arrependera de seus pecados, reconhecer a Cristo como Senhor e desejar ir ao reino, estar com Cristo. Logo, então, a partir de então, entendemos que morre alguém em Cristo, na visão pré-tribulacionista, essa pessoa vai direto aos céus para estar com Cristo Jesus. Isso aqui é o salvo. E agora para a pessoa que não é crente, não salvo. Eu usei o termo crente aqui porque é comum, tá? A gente pode ler e falar, mas todo crente, fuja dessas opiniões que não vão mudar nada, tá? Então o termo crente aqui é só para auxiliar, só para ajudar, só didático. Então para quem não é crente, para quem não serve a Deus. Então a pessoa que não serve o Senhor, após a morte, né, a parte material, a saber, na visão pré-tribulacionista aí, o espírito e a alma, ou seja, uma visão tricotomista, dos não crentes, e aí a parte material vai para um lugar de tormento consciente, aguardando o julgamento final. Baseia-se em Lucas 16, do 19 ao 31, onde o rico está em tormento após a morte. Aqui nós temos a base principal, depois eu vou explicar o texto. Nós temos a ideia seguinte, na visão pré-tribulacionista, o crente, o salvo, morre para estar com Cristo, porque ele é levado ao paraíso, vai estar com Cristo, e o não crente é levado para um lugar de tormento, na qual nós vemos lá em Lucas 16, né, no famoso texto que dá o que falar, uns chamam de parábola do rico e Lázaro, outros história do rico e Lázaro, lembrando que quem chama o texto de parábola não é a Bíblia, é o que nós chamamos de epígrafe. A epígrafe é que traz o texto, a parábola do rico e Lázaro. E aí, contra o fato de ser parábola, a lição traz isso, mas eu vou explicar aqui agora para ganhar tempo lá na lição, para que o vídeo não se estenda, tá? Então o que eu falo aqui agora pode pegar para aplicar lá na frente. Mas o fato é o seguinte, deixa eu explicar o destino para depois trabalhar o texto. O ponto é que esse texto traz, a princípio, dois personagens iniciais, são aqueles que protagonizam a história. Nós temos um pobre, um mendigo chamado Lázaro, e um rico, que não sabemos o nome, mas ainda que soubéssemos não daria nada. Vivem vidas diferentes, embora próximos um ao outro. O rico vivendo arregaladamente, gastando tudo quanto tinha, Lázaro sofrendo e perecendo. Lázaro morre, é levado e conduzido ao seio de Abraão, e aí você já entende que seio de Abraão é a visão, que eu diria, veterotestamentária do lugar onde estavam ali, ficavam os mortos, né, que aguardavam ali o processo da salvação, a ressurreição. E aí é interessante porque muitos entendem que até todos que morriam ali pela fé iam para o seio de Abraão, mas após Cristo levar aquele homem lá, o ladrão, na cruz para o paraíso, Cristo teria pego então esses que estão no seio de Abraão e conduzidos ao paraíso, inaugurando o paraíso, e a partir de então ninguém mais vai para o seio de Abraão, mas sim para o paraíso. Voltando aqui agora, então lá estaria o Lázaro, e tempos depois morre o rico, que é conduzido ao Hades, está lá a expressão Hades, H-A-D-S, Hades, ou Hades, pronuncie como você quiser, tá? E aí nós temos esse detalhe do fato de que eles, a princípio, segundo o texto, tinham um certo contato no quesito ver, ou seja, pelo menos o texto não mostra que Lázaro tenha visto o rico, mas é enfático dizer que o rico, de onde estava em tormentos, viu Lázaro, viu Abraão, pai Abraão, pediu para que o pai Abraão pudesse dar uma ordem, não sei, dizer a Lázaro, para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e fosse refrescá-lo. O pai Abraão é quem conversa. É interessante notar que o Lázaro não conversa com o rico, mas o diálogo é entre Abraão e o rico, e Abraão é enfático em dizer que não daria, porque havia um grande abismo entre eles, de modo que ninguém passaria de um lado para o outro. E aí esse rico então dá a ideia de
que ele pudesse, Abraão, enviar o pobre lá, trazer o pobre de volta, por assim dizer, à vida, né? Para que ele pudesse alertar os 5 irmãos desse rico. E aí também Abraão disse que é impossível, já visto o fato que os irmãos do rico, os parentes do rico, Lázaro não podia voltar, então corroborando com Hebreus 9:27, que o homem é dado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo, e também corroborando com a ideia de que os mortos, é claro, não voltam, não retornam. É impossível que o morto retorne, a não ser que for por Deus ressuscitado. Mas eu não quero falar muito aqui para não embolar o assunto, o tema. E aí nós fechamos com a ideia de que ele disse, eles têm Moisés, têm a lei lá, e eles, por assim dizer, que guardem, que ouçam lá. Mas o ponto principal é entendermos o que, gente? Entendemos que esse texto nos faz compreender, e o foco aqui, meu foco agora, nesse ponto, não é trabalhar todo o texto, já fato que tempo eu não tenho, meia hora já de vídeo, não entrei na lição ainda, propriamente dito. Mas o foco é trabalhar a ideia de que o rico foi para um lugar de tormento, e ali ficou sofrendo. E é interessante notarmos que havia consciência nele. Então, o rico sabia quem era Lázaro, o rico sabia dos irmãos, lembrou dos irmãos, sabia onde estava, conheceu, e a quem pergunte, como é que ele conheceu, como é que ele soube que é o pai Abraão? Nós temos que entender que o relato não precisa trazer esses detalhes, é o fato de que é um diálogo. No diálogo, muitas coisas acontecem. O texto, ou o autor, melhor dizendo, inspirado, que é Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, só nos trouxe a parte relevante, a parte que traria a nós o entendimento. E aqui nós temos o seguinte, pautado nisso, nós temos então esse relato. Há quem diga que é parábola, muitos são os pontos que nos mostram que não é uma parábola, né? Parábolas não constam personagens reais, literais, nomes de personagens, por assim dizer. E aí nós temos o nome do Lázaro, temos o nome de Abraão, a pessoa de Abraão. Não constam lugares, e ali cita lugares e tudo. Então, o ponto é entender isso aí, tá? Que nós temos aqui o estado intermediário dos mortos na visão. Se é crente, paraíso, Cristo. Se não crente, é um lugar de tormento, aguardando conscientemente até o quê? Até o julgamento final, até o trono branco, onde serão julgados e ali lançados no lago de fogo para sofrer eternamente, tá? Então, dito pois isso, vamos para a lição, palavra introdutória. E eu acredito aí, né, 32 minutos de introdução é muita coisa, mas eu acho que vai te ajudar aí bastante. Palavra introdutória, vamos lá. Nosso estudo focaliza todas as pessoas salvas que morreram em Cristo. Então, outro ponto que é muito importante, você, professor, fique atento a isso aqui, ao fato de que essa lição, a gente já sabe o assunto agora, já trabalhou toda essa questão, o assunto principal, mas temos que trabalhar o fato de que essa lição ela tem um foco. Você, professor, deve trabalhar essa lição focando as pessoas salvas. Vai citar não salvas? Vai trabalhar não salvas? Muito raramente, pincele. Mas seu alvo, sua meta, logo, seu foco são as pessoas salvas. Não se perca aí, por favor. Tá? Então, não perca o foco. Segundo, aí, lembrando, a lição não está desse jeito, assim, ela está um texto só. Eu estou colocando dessa forma, parando ponto a ponto, para que a gente possa fazer algumas ponderações. Então tá lá, a Bíblia descreve o primeiro tipo de morte, conhecido como morte física ou morte natural. Então, a Bíblia descreve o seguinte, basicamente, alguns tipos de morte. Nós temos então a primeira morte, que é a morte física. O que é a morte física? É a separação do imaterial do material. Morte física. Então há uma separação. Essa separação ocorre o seguinte, o corpo para um lado vai, entendemos, para a terra, para o pó, que do pó veio, e o espírito, logo a alma, vai para Deus, ok? Então o primeiro tipo de morte é chamada morte física, ou morte natural. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Morte espiritual você entende que é um estado onde o homem está total e plenamente sem Deus, afastado de Deus, desgarrado dos caminhos, sem a presença de Deus, ou sem sentir essa presença, sem se dar a ciência de que essa presença pode mudar a sua vida. Então, é a morte espiritual. Então, nós temos a morte física e, por conseguinte, a morte espiritual. Terceiro tipo de morte. O terceiro, por sua vez, é a morte eterna, também conhecida como segunda morte. E aí, esta é a pior de todas as mortes. Morte física é simplesmente uma carruagem, uma passagem para a eternidade. Morte espiritual é o início de algo que, se não tratado, por enquanto, se não tratado, que a morte espiritual pode levar à terceira e última, que é a morte eterna. E o que vem a ser a morte eterna? Por que o nome morte eterna ou segunda morte? É a separação eterna de Deus. É nunca mais, e aí eu vou ter que enfatizar, nunca mais sentir a presença de Deus, ter a presença de Deus. Gente, aí é morte mesmo. Essa é conhecida como a segunda morte, tá? Então, vamos lá.
Vamos dando prosseguimento aqui. Então, a introdução está mais que claro. Uma vez que a gente trabalhou isso aqui, vamos direto agora para os pontos. Essa lição tem 3 tópicos. Cuidado aí, professor, lição de 3 tópicos. Meu sonho, se eu pudesse, era uma lição de 2 tópicos só, e com poucos subtópicos, porque a gente tem muito conteúdo para ler. Eu acho que um dos problemas enfrentados por muitos professores, não só por mim, é o fato de ter muita coisa para ler e pouco tempo para narrar, descrever e explicar essas coisas. Se dependesse de mim, se eu tivesse poder para tal, eu diria às editoras, as casas publicadoras, porque tem outra aí também, né, sem ser a Central Gospel, eu diria o seguinte: gente, reduzam um pouco ou o conteúdo, ou não ponham nada de texto que não seja relevante. Quer dizer, você lê coisas que são repetitivas. Vão direto ao assunto, ok? Vamos lá. O que significa morrer no Senhor? Então, já que o assunto da lição, já que a lição trabalha a morte em Cristo, a pergunta é: o que quer dizer isso? O que significa morrer no Senhor? Vamos lá. Continuando, nós temos essa visão clara para entendermos esse ponto do que é morrer no Senhor. Um testemunho maravilhoso. São bem-aventuradas todas as pessoas que morreram em Cristo, porque tomaram posse definitiva da salvação por meio da fé e da graça de Deus. A decisão em aceitar Cristo como Salvador foi o primeiro passo que salvou da sentença do castigo e da condenação do pecado. Gente, eu acho que aqui vou parar para fazer um adendo. Já que são 36 minutos e eu gastei meia hora só na introdução, eu não vou ler a revista toda. Você vai me ver pulando algumas partes aqui, lendo algumas partes bem poucas aqui, mas aí eu já te peço perdão que eu preciso fazer isso, tá? Daqui a pouco eu tenho um vídeo de 2, 3 horas aqui e não vai ser produtivo. Então vamos lá. Esse aqui eu já li, fica, mas eu vou pulando e escolhendo as partes que eu vou ler na lição. O que eu diria aqui? Para você, professor, que está me assistindo aí e vai lecionar, e agora você está no primeiro tópico, para tentar entender o que significa morrer no Senhor, e aí você se depara com o seguinte: você se depara que não há inicialmente no primeiro subtópico 1.1 um testemunho maravilhoso. Não há uma explicação clara do que é morrer no Senhor. É uma preparação para ela. Então, o que você pode usar para te ajudar aqui? Primeiro, nós temos aqui, ó, são bem-aventuradas todas as pessoas que morreram em Cristo. Opa! Então, por que uma pessoa que morreu em Cristo é bem-aventurada? Lembrando que a palavra bem-aventurada, esse termo bem-aventurado, é uma palavra grega lá, chamada makarios. Vou falar devagar para que você possa gravar. Makarios, bem-aventurado, quer dizer feliz, tá? Então, você pode até traduzir, caso queira, trocar. Você poderia ler dessa forma: são felizes todas as pessoas que morreram em Cristo. E a resposta é: por que essas pessoas, ou a pergunta é, né? Por que essas pessoas que morreram em Cristo são felizes? E aí a resposta: porque tomaram posse definitiva. Então o primeiro ponto é esse. O que é um testemunho maravilhoso? É que uma pessoa que morre em Cristo, ela é feliz, porque ela já tomou posse e é definitiva. Não tem volta, não perde. Quem morre em Cristo está pleno e totalmente salvo. Ela tomou posse definitiva da salvação. Essa é a felicidade. E aonde é que se vê esse processo? Como trabalhou essa questão? É o resto do texto. Porque ela tomou uma decisão em aceitar a Cristo como Salvador. Então ela deu um passo. Embora a salvação em nós realizada por Deus, Deus é quem é o autor da salvação, e eu digo Deus, você me entendeu? Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade é quem ali preparou, trabalhou, idealizou, pôs em prática e opera em nós o plano da salvação. Cada um ali, né? Deus idealiza, Cristo realiza, Espírito Santo opera em nós. Ainda assim, nós temos que entender que a pessoa é feliz. Por quê? Porque ela já tem a salvação. Morreu em Cristo, morre salvo. E aí, trabalhe melhor esse ponto, tá? Aí você já tem, então, por que é um testemunho maravilhoso? Porque ela é feliz, bem-aventurado, makarios, porque morreu em Cristo. Por fazer isso e a morrer em Cristo, ela já morre definitivamente salvo, tá? Tudo com início no que ela fez. Logo, você pode fazer um devocional e aplicar aos seus alunos, ao ponto de que ajudar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo as conduzirá a essa bem-aventurança, que é a salvação, ok? E aí, fica a seu encargo, professor. 1.2, fidelidade total até a morte. Aqui é um texto grande, que eu não vou ler, né? Grifei algumas partes: fidelidade no muito, fidelidade no pouco, fidelidade para falar, fidelidade para servir, fidelidade para ir, fidelidade para ficar. O ponto é esse aqui. Foque aí a visão de que a fidelidade tem que ser total em todas as áreas da vida.
que Deus exige e requer de nós fidelidade em todas as áreas da vida. Ou seja, aquele que morreu em Cristo foi salvo por quê? Porque procurou se manter fiel em todas as áreas de sua vida. Com isso, eu não estou dizendo que a pessoa morreu salva por algo que ela fez, que ela é que operou nela a salvação. A salvação foi operada em Deus, mas ela se doou, se entregou, foi fiel, ser fiel até a morte e dar-te-ei. Então, fidelidade, ser fiel até a morte. Então, compete para uma morte em Cristo, nós precisamos de uma vida em Cristo. E uma vida em Cristo requer fidelidade em todas as áreas dessa vida. Okay? É o ponto, aí é a deixa, professor. É uma linguagem que está sendo usada hoje em dia, eu vou usar aqui brincando, embora não esteja acostumado, familiarizado com essa linguagem, mas é a chave, né? Girar a chave aqui. E um dia alguém falou comigo, eu estava pregando, me disseram, olha, você girou a chave. Eu não sei o que é girar a chave, o que é chave. Estou brincando aqui, girar a chave. Eu não entendo se é uma linguagem de coach, de pregador, de pastor, virar a chave. Mas vou deixar a chave aí, vou deixar o chaveiro na sua mão, se vira aí. Com todo respeito, estou brincando. Mas o ponto é fidelidade em tudo, ok? Então, trabalhem seus alunos a visão clara de que o morrer em Cristo é viver fiel. Morrer com Cristo, morrer em Cristo, é antes disso viver fiel a Cristo. Eu vivo fielmente para Ele, para morrer gloriosamente na presença dEle. Amém? Olha que maravilha. Então esse é o ponto aí. Continuando, nós temos aqui a esperança da ressurreição. Olha que maravilha. E aqui eu acho que eu vou ter que ler algumas coisas mais. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, soprando nele fôlego de vida, Gênesis 2:7. O espírito humano é imorredouro, portanto, a expressão mortos em Cristo não indica que o indivíduo deixa de ter vida quando o corpo perece. Ao contrário, pelo arrependimento e fé, esta pessoa adquire o direito de viver eternamente com Deus. Primeiro passo é isso aí, olha que coisa interessante. E aqui nós temos um pequeno relato da questão da criação, e aí pegando Gênesis 2:7, o relato inicial da criação, o desejo da criação do homem começa no Gênesis 1:26, né? Porquanto disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tá? Então nós temos lá essa questão interessante aí, Gênesis 1:26. Mas o 2:7 é um relato dessa criação. Diz que Deus tomou o homem do pó da terra, né? Modelou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Inclusive, a visão tricotomista começa aí. O parte material, o pó da terra, modelou o pó, corpo, parte material. E quando Deus teria soprado nas narinas do homem, o sopro de Deus representaria o quê? O sopro é a vida, o espírito. E aí, quando o espírito encontrou com o corpo, simultânea e automaticamente veio a alma junta. Por quê? Porque o homem passou a ser alma vivente. Está lá no hebraico, nefesh hayah, repito. Nefesh hayah, alma vivente, é o que você vai achar lá no hebraico. E aí você tem a tricotomia junta, num versículo só. O corpo, que é o pó da terra, moldado e modelado por Deus. A palavra moldar e yatzah, moldar, modelar. Hebraico, yatzah, moldar, modelar. Então, o pó da terra, corpo, ok? E alma e espírito juntos. Deus sopra a alma, Deus sopra o espírito, fôlego de vida. E aí, quando o fôlego de vida entra, o homem passa a ser, naquele momento, automaticamente, simultaneamente, um nefesh, alma, hayah, vivente. Logo, a tricotomia ali também é vista nesse texto. O ponto claro é entender o seguinte. E aí, a partir de então, quando Deus cria o homem passa a não morrer mais, é imorredouro. Há dois sentidos para esse termo morredouro. Por quê? O homem deveria ser imorredouro na carne, mas o pecado veio e trouxe a morte. Ok? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então, o homem seria imorredouro na carne, mas o pecado veio, o homem sucumbiu ao pecado, tornou-se então morredouro na carne, e essa separação entre carne, parte física, e espírito e alma, parte material. Mas o homem ainda é imorredouro no espírito, o espírito humano não morre. O espírito humano continua. Após a morte física, que é a separação entre os elementos que compõem o homem, por assim dizer, o espírito e a alma ultrapassam a vida e o mundo e o limite físico e entram no limite ou no mundo imaterial. Então o homem ainda é imorredouro, porque o espírito humano não morre. Isso é interessante. Vamos lá. Então, quando alguém fala assim, fulano morreu em Cristo, quer dizer que acabou? Aniquilou? Não. Morrer para nós é no mundo físico, mas continua e está
ele adquire o direito de viver eternamente. A Bíblia garante que a vida eterna é concedida a todo aquele que crê em Cristo. Quando a pessoa morre no Senhor, ela adentra a dimensão da eternidade. Então está aí, claramente, a Bíblia mostrando que uma pessoa que morre para nós, morre no mundo físico, para nós aqui, que ainda aqui estamos, está morta. Na verdade, para Deus, ela não está morta. É por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Repito, Deus não é Deus de mortos. Te fazendo entender que os que para nós mortos estão, para Deus nunca estiveram. Morrer ou estar morto é um ponto de vista, é nosso ponto de vista da situação. Nós é quem dizemos que as pessoas estão mortas, porque não estão mais contemplando e não estão mais no nosso mundo, a nossa esfera física. Mas para Deus, tanto no mundo físico quanto no espiritual, ninguém está morto, todos estão vivos. Então por isso que Deus não é Deus de mortos. Vamos lá. Continuando então, nós temos aqui 1.4. Descanso para o povo de Deus. Vamos ver isso também. O autor da carta aos Hebreus declara que Deus entrou em seu repouso para descansar. Após criar o céu, a terra, o universo, com tudo que neles há, no sétimo dia ele descansou. Da mesma forma, o Senhor tem programado para o homem e a mulher que entenderam o seu plano salvador um descanso que jamais terminará, de abundante gozo, paz duradoura e felicidade eterna. Outro ponto interessante, gente, a morte com Cristo, morrer com Cristo também é descansar. Ela é um descanso para o povo de Deus. Você que me assiste vai perceber que nesse slide, ou melhor dizendo, nessa lição e na anterior, eu estou colocando de uma cor meio rosada aí, não sei como é que está, que aparece na sua tela, mas são os pontos para você focar no título ainda. Se você perceber no título, 1.4, descanso é o ponto para o povo de Deus, povo de Deus. Então, descanso, povo de Deus. É o que você deve trabalhar. É uma espécie de dica para você, professor, entender em que partes, em que questões, em que sessões você vai trabalhar melhor a sua lição. Então, o que vem a ser esse descanso para o povo de Deus? Vamos entender isso aí? Aí você tem um detalhe de que Deus descansou. E aí é bom lembrarmos que Deus descansando, gente, é o que nós chamamos de antropomorfismo. Falarei devagar para que você possa gravar. Antropomorfismo. Vem de duas palavras gregas. Anthropos, homem, ser humano, né? Homem, sexo masculino, gênero, porque homem, sexo masculino e gênero é andros. Repito, andros, de onde saiu a palavra e o nome André. A ideia de viril, macho, homem. Mas raça humana, gênero humano, nós temos anthropos. Então você tem antropo e morfismo, tá? Que dá a ideia de mudança, variação e às vezes semelhança também. Pode ser essa é a visão. Então antropomorfismo é uma linguagem atribuída a Deus que se assemelha à linguagem humana, a fim de fazer com que o ser humano entenda. Então nós atribuímos sentimentos, questões humanas a Deus, não que ele seja, mas para que nós tenhamos melhor entendimento. Uma delas é descansar. Se você lê Isaías 40, você sabe que Deus não se cansa, Isaías 40. Mas por que está dizendo Deus descansou? É um antropomorfismo, é a linguagem humana, tá? Para entender essa visão de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Outro detalhe que é importante, talvez não sei se cabe dar tempo de falar aqui na lição, mas eu vou tentar falar. E caso surja e fique dúvida, meu WhatsApp sempre fica no final para você entrar em contato comigo, não só para estar pregando, ser convidado para tal, eu sinceramente gostaria muito, mas também para que você possa tirar dúvidas aí. Uma delas é o fato de que a palavra descanso, ou descansar, a palavra Shabbat, lá no Antigo Testamento, quando atrelada a Deus, nem sempre, ou não quer dizer, melhor dizendo, que Deus tenha descansado no sentido de ter cansado primeiro, como nós nos cansamos, nos fadigamos, logo nós paramos o que estamos fazendo para que o corpo reponha-se, logo a gente chama de descansar. Mas Deus não, a palavra descansar e repouso ali também alude a cessar. O Shabat ali nem sempre quer dizer que alguém está cansado, estafado e agora precisa repor as energias para voltar a trabalhar, não. Representa cessar, é pausar, é parar. É a mesma coisa de você pegar um controle remoto e você está assistindo algo e aperta a tecla pause. Aquele negócio que você está assistindo acabou? Não, ele parou, ele estacionou ali até você soltar. Então, pausar, cessar, ou também encerrar uma obra, representa isso também no hebraico. Eu estava construindo algo, terminei, pronto, não quer dizer que eu fui descansar, estou cansado, não. Quer dizer, não estou fazendo mais, parei. Eu encerrei, eu cessei aquela obra ali. Então, repouso. E para Deus aplica-se a isso. Tem gente que às vezes tem essa dificuldade e pensa que o descansar quer dizer que Deus ficou muito cansado e agora precisa repousar. Não, não quer dizer isso. O descansar é que ele cessou, parou. Dando-nos a entender que há um descanso para nós. E isso é trabalhado lá
lá melhor nos tópicos que vem depois. Mas Deus cessou aquela obra, descansou para nos dar e representar um descanso. Então a morte, morrer em Cristo, é descansar desse mundo. Morrer em Cristo é cessar com a vida terrível aqui, parar com essa vida terrível no mundo, é estar com Cristo no paraíso, a fim de não sofrer as intempéries e dificuldades vividas aqui nesse mundo. É um descanso realmente, tá? E aí, professor, terás tu tempo para trabalhar melhor esses mantos aí. Amém? Vamos lá. Segundo tópico. Onde estão os mortos? Agora a gente está na questão do onde. E aí, parte disso eu não vou repetir, porque falei lá no início ou na introdução da lição para te ajudar. Onde estão os mortos? Vamos lá. 2 destinos para toda a humanidade. Então, a gente já falou sobre isso aqui também. Ensinando sobre a vida futura, o Senhor Jesus mencionou que há 2 portas e 2 caminhos para a eternidade. Então, nós temos aí 2 portas. Porta larga, porta estreita. 2 caminhos, né? O caminho da perdição e o caminho que leva à vida, à salvação. Jesus deixou claro que não há uma terceira opção para o homem ou mulher. Então, só existem 2 portas, 2 caminhos. Não existe uma terceira opção, não existe algo, não é relativo. Esse é o detalhe interessante. Quem escolheu um caminho ruim, perdição. Quem escolheu o caminho de Deus, salvação. Então, o primeiro passo é esse. Aqui, professor, você já entendeu? Olha lá, 2 destinos, e aí de rosa, humanidade. Então, é aquele ponto onde você, se fazendo valer do que eu já disse lá no início da lição, vai tomar por base aquilo para trabalhar a ideia e a visão de que só existem 2 destinos. O homem, ou todos que morrem em Cristo, o destino da pessoa que morre em Cristo baseia-se, é claro, na vida que ela levou aqui. Esse é o detalhe, ou melhor dizendo, o destino das pessoas que morrem baseia-se na vida que ela levou aqui. Se viveu em Cristo, com Cristo, para Cristo, morreu em Cristo, logo estará no paraíso. Se viveu sem Cristo, longe de Cristo, afastado de Cristo, odiando a Cristo, negando a Cristo, logo estará no lugar de tormento, aguardando o julgamento, juízo final. Esse é o ponto, e é isso que você deve aplicar aí nesse subtópico 2.1. Onde estão as pessoas ímpias que morreram? Então a gente viu como um todo, agora é um desdobramento, né? Desmembramento, melhor dizendo. A gente desmembra para poder falar, separa um do outro, e já é o que eu falei lá atrás. Então eu vou ler só algumas partes. Aí você tem um exemplo da justiça comum. A pessoa comete um crime, na justiça comum, isso aqui, ó, onde estão as pessoas ímpias que morreram. Então o seu foco é esse. Não fale de salvos aqui, não fale de justos aqui, não fale de santos aqui, não cite os que morreram em Cristo. Agora para falar só dos que morreram sem Cristo. Ainda que alguém toque um assunto lá de um personagem que morreu com Cristo, com todo carinho, peça licença a essa pessoa e diga, o nosso foco agora, nosso alvo agora, 2.2, só os que morreram sem Cristo, ímpios. Embora a palavra ímpio seja pesada às vezes, mas está aí. Então, use o primeiro exemplo, está aqui, a justiça comum. A pessoa comete um crime, fica lá encarcerada aguardando o julgamento, uma sentença. Então, assim também é no mundo espiritual. A pessoa morreu sem Cristo, está numa habitação temporária, esperando para ser julgada, mas já está sofrendo. Está em tormentos, aí não é o tormento final, não é o lago de fogo. Então, aí você já passa a entender que o inferno possui divisões. Olha só, se ela está num lugar de sofrimento, e vai para um lugar que sofre muito mais eternamente, então você passa a entender que há divisões, há lugares, há repartições do inferno. Uma antessala, que é onde a pessoa está agora, vimos lá uma espécie de Hades, uma antessala, uma recepção do inferno, e da recepção ela é tirada, ressuscitada, levada diante do trono branco, julgada, sentenciada, e aí dali lançada de uma vez por todas no lago de fogo, onde já estão o falso profeta, onde estarão já, falei estão hoje, mas onde já estarão depois, o falso profeta, o anticristo, o diabo, a morte. Então os seres humanos que viveram sem Cristo serão lançados lá, estão agora numa antessala, sofrendo um tormento, e não estou dizendo purgatório aqui, se não me ouviu falar purgatório aqui, e estão sofrendo tormentos, e lá serão ressuscitadas e lançadas de uma vez por todas. Esse é o destino dos que morreram sem Cristo. E onde estão os que morreram no Senhor? Estão aonde? Vamos lá. Então a gente tem o seguinte, aqui o comentarista cita alguns pontos que eu não vou entrar em detalhes. O que falsas religiões dizem, o que falsos ensinos dizem a respeito dos mortos. E aí você vai ler isso aí para a pessoa aplicar. Vou pegar só o verde, ó. Tampouco pode ser manipulado por demônios para baixar em altares, terreiros, cemitérios ou em qualquer outro lugar. Ou seja, os mortos estão no lugar lá, quem morreu com Cristo lá, e essa pessoa não pode voltar. A alma não vai voltar dessa pessoa.
Nem tanto a pessoa que morreu com Cristo, nem que a pessoa que morreu sem Cristo. Os demônios podem fingir e fazer com que a pessoa pense e imagine que a outra voltou, quando na verdade não aconteceu. O espírito da pessoa salva em Cristo está onde ele está, então está com Cristo. Onde ele estiver, estará. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o capítulo 14, verso 3. Eu não vou ler o capítulo 14 todo aqui, nem recitar, que eu não estou com a Bíblia aberta, mas não vou recitar para não atrapalhar. Mas, e vos levarei, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou isso lá em João 14. Leia João 14 para os seus alunos aí. Outro ponto, tanto Hades, que é a palavra lá, né, às vezes comumente traduzida como inferno, que significa aflição, sofrimento e perdição, como o paraíso, né, o paradeiso, que indica paz, alegria e salvação, não são um estado mental ou figuras da imaginação humana, são lugares específicos e reais. E aí você alude novamente, caso queira, ao texto de Lucas 16 lá, que é chamado por alguns de parábola do rico e Lázaro, mas nós temos pontos aqui. Ó. E aí estão as referências que eu já citei lá no início. Ó, Lucas 23, 43 aí, ó. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? 2 Coríntios 12, são referências que você pode estar usando aí para mostrar o fato de que sim, tanto o Hades, que é a antessala do inferno, lugar de tormento, eu não estou trabalhando muito isso aqui porque eu estou falando de mortos em Cristo, lugar de tormento, quanto o paraíso, lugar de bênção, paz e gozo, são lugares que existem, físicos, tá? E não ficção ou invenção. Trabalhe melhor isso aí, professor, e meu telefone está aí, caso surja dúvida. Terceiro e último tópico, obras que seguem. Aqui não é tão teológico. Aqui você pode aplicar e tornar a sua aula até um devocional. Aqui você vai trabalhar a consciência dos alunos. Feche essa aula trabalhando a consciência dos alunos. Entendeu o quê? Que o que é feito por eles aqui, vivido por eles aqui, vai reverberar, logo refletir lá no porvir. Então, é aquela parte da aula, professor, onde você cessa aquele conteúdo teológico todo, fecha aí os seus comentários, fecha seus lexicons, fecha seus atlas, fecha tudo que você está aí, Bíblia de estudo, esquece o rodapé, vai direto para os textos bíblicos e trabalha no coração deles um devocional que é uma vida com Deus. Já que viemos 2 tópicos falando sobre morrer, tá. Mas você está aqui na minha frente, meu aluno, vivo diante de mim, como eu, professor, que estou, e a pergunta é, como estamos vivendo? O que viveremos ou o que passaremos, até dizer isso, viveremos é interessante, para a morte, né? Mas o que nos acontecerá durante a morte que teremos ou o que passaremos lá na eternidade, mortos aqui para quem ficar, vai depender de como estamos fazendo agora, vivos. Enquanto a vida, a esperança. Seu foco, professor, sua meta para o terceiro tópico é isso aqui, ó. Enquanto a vida, a esperança. Então, trabalhar a vida. Porque o aluno não passa no terceiro tópico só pensando na morte. A morte ele passou pensando em 2 tópicos. Agora ele tem que pensar na vida, porque a vida é quem vai dizer o que vai ser a morte lá. E aí compete a você. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo. 1 hora vai dar. Então nós temos aqui obras que seguem. Vamos lá. Então o aluno tem que passar a vida aqui praticando boas obras. Então é a prática que vai contar, não a teoria. Pessoas que durante a jornada terrena consagraram-se totalmente ao Senhor e aos seus semelhantes. Então, quem é que vai estar bem na salvação da morte? Pessoas que durante a vida se dedicaram a Deus, ajudaram, fizeram obras, praticaram, viveram uma vida prática, um evangelho prático, não um evangelho teórico. Segundo, pessoas que abençoaram, não buscando serem abençoadas, mas abençoaram. Então as pessoas já são abençoadas, só de ter abençoado. Embora não seja suficiente para salvar alguém, as boas obras devem integrar a vida do salvo, porque isso agrada a Deus. Então nós temos a maior bênção de todas, que é a felicidade, a alegria de Deus em nossas vidas. Viver uma vida que alegra a Deus. É o que você está aqui. Ó. Então, a pessoa abençoada não é uma barganha, faz para receber. É dano que se recebe, não é isso aqui. É muito mais. E ainda que dando que se recebe, o ponto é o quê? É dando nessa terra, fazendo nessa vida bens materiais, ajudando pessoas, que você recebe a graça e o poder e a bênção de Deus. Ajuda com material, muitas vezes, também com carinho, auxílio, mas não faça visando nem a receber da mesma pessoa, mas faça visando que Deus te abençoe e te garanta paz. Então é isso aqui, ó, abençoando. Então o que vai garantir uma morte boa lá? Passar lá na eternidade com Deus, praticar boas obras aqui, abençoar aqui,
todo o foco desse tópico é o que você está fazendo aqui, para reverberar lá, para ecoar lá. Formando um bom caráter. Então, forme pessoas, ajude pessoas, seja bom caráter para ajudar as pessoas com o caráter delas. Paulo contemplou o fruto do seu trabalho na vida de Timóteo. Paulo se entregou por completo. Paulo foi se preparando em Deus, e Deus foi dando pessoas para que Paulo pudesse ajudar durante o preparo. Timóteo é um exemplo disso, um jovem que o tempo que passou com Paulo lhe serviu para garantir um futuro na obra. Outro exemplo, os cristãos da Galácia foram forjados espiritualmente pelo trabalho de boas obras realizado por Paulo. Paulo poderia ter dito, olha, já fui na Galácia, já preguei, agora vocês estão se entregando ao judaísmo, fica aí. Não, ele sentiu, aquilo doeu nele, mexeu com ele, e Paulo fez de tudo quanto pôde para ajudar os irmãos da Galácia a... Não confunda com galáxia, tá? Que é muito comum falar os irmãos da galáxia. Os irmãos da galáxia. Hoje eu estou todo cheio de piadinha. Os irmãos da galáxia, Paulo os ajudou para poder fortalecê-los. Então, passe uma vida ajudando, formando pessoas na fé, obreiros, pessoas. Ajude as pessoas. Deus está lhe dando para que você reparta com as pessoas. Guarde isso. Então, leve uma vida repartindo com as pessoas. Ajuda o professor aí, o aluno a entender isso. Outro ponto, 3.4, conduzindo a justiça. Uma das maiores obras realizadas por homens e mulheres santos, parte integralmente do memorial de boas obras, é a salvação das almas. De fato, esta é a única coisa que podemos levar desta vida e apresentar ao Pai, almas para o Senhor. Assim como o Senhor Jesus foi, devemos fazer da mesma maneira, com o mesmo empenho e amor. Outro ponto interessante é conduzir. Ensine seus alunos a ter uma vida que conduza, que leve, que guie as pessoas a Deus. Viver guiando pessoas a Deus, viver levando pessoas a Deus. Lembra lá? O detalhe é esse. É o famoso caso do André, João 6. André pegou um rapazinho e levou a Cristo, apresentou a Cristo. E um milagre aconteceu. Embora André tenha dito que é isso para que é isso para tanta gente, ele errou ter dito isso, mas ele pegou um rapazinho aqui, o conduziu a Cristo lá, e olha o milagre. O rapazinho foi abençoado, os pães e os peixes multiplicaram, e todos, olha, uma multidão foi abençoada. Então passe uma vida para uma morte boa lá com Deus, faça aqui uma vida conduzindo pessoas, uma vida de justiça a Deus, amém? Conhecendo a justiça de Deus, uma vida justa, pia, reta e agradável a Deus. 3.5, abençoando vidas carentes, outro ponto também importante, doando parte do que você tem, entregando parte do que você tem. Deus te dá para que você com outros se divida. Isso é maravilhoso. Abra mão, se preciso for, de coisas aqui dessa terra para ajudar outras pessoas, para que lá na terra você tenha o principal, que é a eterna presença de Deus. Ok? Então, alimentar os que estão famintos, tirar a sede dos que estão sedentos, vestir os de espírito, curar, faça. Principalmente você que tem a oportunidade de atuar. Enquanto você está aqui, atue no campo missionário, ajude o campo missionário. Orando, doando ou indo pregar, ajude as missões, pratique boas obras. Todas as vezes que nós praticamos boas obras, nós somos abençoados de maneira abundante, superabundante por Deus, ok? Então, viva uma vida de bênção e abençoe as pessoas para que você viva a bênção de Deus. Por fim, nós temos aí, essa é a conclusão, está aí a lição, espero ter ajudado vocês. Lembrando que está aqui meu contato para quem desejar contactar-nos, estar com vocês, minha família e eu, para pregarmos a palavra, estudo bíblico, palestra, encontro de casais. A gente esse ano vai ministrar muitos encontros de casais, glória a Deus por isso, quase que o ano inteiro. A gente está acho que até novembro aí, fechando já muitos encontros de casais. Então, decidindo ou desejando termos a presença aí, a nossa presença, né, minha família e eu, será uma honra. Minha esposa, meu filho e eu, porque já disse aqui que não sou muito fã de sair por aí sozinho, tá? Muitas coisas estranhas acontecem, muita coisa esquisita acontece. Amém? Deus me deu uma família, não é para eu ficar assistindo a minha família. Então, que me adianta viajar o Brasil, viajar o mundo, conhecer os países, hotéis, pousadas, e tirar fotos, selfie com paisagens ligadas a monumentos históricos ao redor do mundo, e a minha família não está do meu lado. Não. Me ligar, vamos viajar, você pode vir aqui pregar com a sua família? Vou. Caso não dê também, eu vou continuar aqui, pregando na minha igreja, pregando no meu bairro, pregando em hospitais como prego, ônibus como prego, praças como prego, fazendo a obra de Deus, presídios,
caso de recuperação, não tem problema, tá? Está aqui. Se você decidir, quiser nos levar a estar com vocês aí na sua igreja, a gente vai com todo carinho. Não podendo, a gente entende, tá? Mas ainda assim, meu contato está aí, caso queira tirar alguma dúvida, se eu puder ajudar, se tiver meu alcance, será uma honra, um prazer. Fiquem com Deus, obrigado a todos vocês que estão conosco. É muito bom ter vocês aqui, tá? Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.